Caríssimos casados, graça e paz. Louvado sempre seja o nosso Pai Celestial, a quem pertence a glória. Olha, eu vim aqui para anunciar a vocês uma mentoria especial para casados. E já adianto, casais com princípios judaico-cristão, que embora esteja em meio a um mundo corrompido, ainda carregam princípios éticos e morais que Deus estabeleceu para a vida dos casais. A grande verdade é que, embora você esteja debaixo de pressão dentro do seu casamento, você luta contra isso e tem dificuldade de lidar com isto. Você não compreendeu ainda essa diferença tão grande entre homem e mulher. Uma mulher que veio de uma família diferente, um homem que veio de uma família diferente e agora estão em um mesmo ambiente, se tornaram apenas uma pessoa. Só que tem um outro problema que eu tenho percebido na história dos casais. É aquilo que eles carregam de relacionamentos anteriores. E dentro desta mentoria eu vou trabalhar algo profundo no que diz respeito à base para os relacionamentos. Eu vou mostrar por que pessoas, não apenas pessoas comuns, mas pessoas que estão em posição bastante destacada na sociedade, até mesmo líderes evangélicos, têm um casamento totalmente disfuncional. Por que acontece tanta traição? Por que a pornografia ainda é um grande desafio para pessoas casadas? Então eu vou mostrar dentro desta mentoria a base para os relacionamentos, a questão do ciclo geracional e heranças que você carrega, e ao mostrar isso eu vou te mostrar como se desligar desses vínculos passados de relacionamento que te fez entrar já num novo relacionamento de maneira disfuncional. É por isso que está comprovado que a maioria das pessoas que tentam resolver o problema do relacionamento num segundo casamento ou terceiro casamento, normalmente não consegue resolver essa questão. Olha, é muito sério isso. Tem a ver com as questões sexuais, ligações de almas, relacionamentos que realmente quebraram todos os princípios que Deus estabeleceu para um casamento abençoado. E nós estamos debaixo de uma enxurrada de informações, nós estamos debaixo de uma enxurrada de áudios visuais, e não sabemos como resistir à tentação, à sedução, o que leva muitas pessoas a traírem. Depois se sentem mal por terem traído o seu cônjuge e volta para esse relacionamento, mas se vê repetindo o ciclo, que é esse padrão de promiscuidade, infidelidade, deslealdade no relacionamento. Então, isso é muito perceptível. E Deus me deu uma graça em trabalhar com famílias, trabalhar com casais. Temos esse grupo do WhatsApp, o Poder da Aliança, que alguns têm conhecimento, talvez a maioria de vocês não tenham conhecimento. Trabalhamos sim com o encontro dos casados para fortalecermos o entendimento do que é o casamento. Eu estou casado há 18 anos,
15 anos de casado, só eu e a minha esposa, debaixo da graça e da bênção de Deus. Depois nasceu Isabela, e a Isabela já está com 3 anos, então são 18 anos e alguns meses já de casado, vendo, vivendo, experimentando, aprendendo, crescendo, sendo treinado para me tornar um treinador, para libertar pessoas de cativeiros mentais, permitir que mulheres sejam felizes no casamento. Tem mulheres infelizes no casamento, mas também tem homens infelizes no casamento, e assim eles vão voltar cada um para o seu lugar. Então eu quero anunciar para vocês aqui quais são aí os módulos desta mentoria. Eu não vou chamar de curso, porque eu quero acompanhar esses casais de perto. Eu quero acompanhar de perto o papel do homem e da mulher segundo Deus. Esse é o tema da mentoria, o papel do homem e da mulher segundo Deus. No módulo 1, nós vamos ver os fundamentos do relacionamento segundo Deus. E eu vou estar trazendo atividades práticas para os casais dentro de cada um desses módulos. Um material para você seguir, e a partir dessa questão que eu falo, que é da libertação da sua mente, você conseguir colocar em prática aquilo que será proposto. Então, na aula 1 do módulo 1, nós vamos falar do propósito do casamento, né? Na aula 2, nós vamos falar do papel do homem e da mulher. Esse é o design divino. No segundo módulo dessa mentoria, nós vamos falar sobre a sabedoria do homem na relação com a sua esposa. Como um homem se relaciona com a sua esposa? Então, aí já no segundo módulo, nós teremos a aula 3, que é a liderança com amor e sabedoria. Aula 4, valorização e honra. Como você, homem, fazer a sua esposa se sentir especial. Aula 5, o homem como provedor e exemplo de caráter. O que falta para que este homem entenda o seu verdadeiro papel de sacerdote e marido, antes mesmo de ser pai? Sexta aula, mantendo o amor vivo, é sobre romantismo e afeto, que infelizmente está faltando nos casamentos. Então, se no módulo 2 é o papel do homem no casamento, no módulo 3 dessa mentoria nós vamos falar sobre o papel da mulher na construção de um casamento forte. E aí nós já vamos para a aula 7, que é a sabedoria da mulher na vida do homem. Aula 8, a mulher como auxiliadora, colaboradora. Como é que essa mulher que deseja ter esse marido posicionado também se posiciona como mulher na vida desse marido? Aula 9, o segredo de uma mulher, de uma esposa virtuosa. O segredo de uma esposa virtuosa. E no módulo 4, nós vamos falar dos desafios e soluções no relacionamento. Porque não se engane, tem desafios sim, tem inimigos do amor sim, e são coisas sutis, externas, mas como eu disse, existem coisas internas no homem ou na mulher que não foi tratado, e ele nem sabe que esta carga negativa que ele traz de outros relacionamentos, de experiências, vivências que está impedindo o fluir. Então tem que ressignificar isso, mas tem que desligar-se disso. Eu sei que é algo que você vai conhecer de maneira profunda. Então na aula 10 nós vamos falar de comunicação e resolução dos conflitos para buscarmos
todo esse entendimento do papel original de Deus para o casamento. Na verdade, é um propósito que Deus tem para o casamento. Família é a célula máter de uma sociedade. Você não pode se esconder atrás de um emprego, atrás de uma profissão, e nem mesmo atrás de um ministério pastoral, se a sua família não está alicerçada. Eu conheço mulheres de pastores que são infelizes. E eu também conheço pastores que são infelizes, porque ele quer exercer a sua missão. Homens que estão na profissão, que são empreendedores, que a família está totalmente destruída, que mantém um casamento de fachada, e ele gostaria de ter um casamento abençoado. Eu tenho um e-book, eu vou disponibilizar aqui no link abaixo desse vídeo aqui, que vale a pena para você fortalecer o seu entendimento sobre o que eu estou falando, dos conflitos a um casamento bendito. É claro que eu quero que você participe da mentoria, mas você tem que realmente estar interessado em ter uma família feliz. Uma família feliz. Tem que estar disposto a ser confrontado muitas vezes. Mas depois que você sair dessa mentoria, você vai agradecer. Sua esposa vai agradecer. Seu marido vai agradecer. Seus filhos, que eu acho que é o mais importante ao ver o relacionamento de vocês, porque às vezes a gente não compreende que os nossos filhos, eles percebem o relacionamento, mesmo quando algumas coisas que nós praticamos não é do conhecimento deles visível. Eles não viram. Então, essa mentoria é para você. Eu estou sendo bem realista. Se você está bem no seu casamento, se você está feliz no seu casamento, seja homem, seja mulher, essa mentoria não é para você. Se você vê que Deus se agrada desse relacionamento de vocês, porque há fidelidade para com Deus, lealdade para com o cônjuge, vocês são capazes de construir juntos o sonho de Deus para a vida de vocês, a mentoria não é para você. E mais uma coisa que eu preciso que você entenda. Você vai me dizer assim, pastor, por que uma mentoria? Por que uma mentoria? Eu tenho trabalhado assim. Eu tenho um ministério pastoral dentro da minha formação teológica como bacharel. E o meu tempo acaba ficando limitado. Eu tenho que me dedicar para entregar. Tanto que quem participa da mentoria coletiva comigo, que é o método teu, né, que é esse alinhamento do espiritual, emocional e físico para você viver seu propósito, sabe da minha dedicação. Alguns participam comigo de uma mentoria individual. E nesta mentoria individual, eis uma das razões. Eu até pensei, eu vou comunicar aos casados, mas tem pessoas que já foram casadas, hoje são divorciadas e não estão preparadas para entrar em novo relacionamento se não resolverem essa ligação de alma, esses traumas. Deixa eu te falar umas coisas aqui que pode parecer pesada para você. E eu não me importo de ser julgado por você. Mas a cada relacionamento sexual que você tem com uma pessoa, você traz características dessa pessoa para a sua vida. É por isso que se estuda a genética, é por isso que se tem alguns trabalhos que realizados, e são pesquisas científicas que mostram exatamente isso. É como se você pegasse do DNA. Talvez você nunca tenha ouvido falar de epigenética ou morfogenética, sobre essa influência. Então você tem uma ligação com uma pessoa, aí você nunca consegue ser feliz no casamento porque você não entendeu como desligar. E eu vou trabalhar esse exercício com os casais.
E de maneira, aí nesse momento, é claro, de uma maneira mais individualizada, por quê? Da pessoa romper para não expor um ao outro. Porque, na verdade, a gente quer a cura no casamento. A gente quer ver casamentos abençoados. Casamentos abençoados não são casamentos sem desafios, mas é um casamento em que ambos, sabe, lutam lado a lado. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Ser Base, um autor de um livro, né, sobre casais investidores, sabe? Não tem a ver com investimento apenas em finanças, na parte material, tem a ver com o seu investimento no seu espiritual, no seu emocional e no seu físico. Porque, olha, de nada adianta, vamos ser sinceros, vocês ganharem o mundo e perderem a vossa alma. Perder o bem mais precioso, perderem a sua família e perderem muitas vezes os filhos. Porque quando não há ressignificação, os filhos correm o risco, não é determinismo que eu estou falando, de repetirem um padrão de relacionamento disfuncional dos pais. E eu sei que se você não for egoísta, você vai pensar nos seus filhos também. E não só em vocês como casais. Vocês vão descobrir dentro desse propósito original a sabedoria no diálogo. Não é apenas falar com Deus, é falar um com o outro e falar juntos com Deus. E vocês vão começar a ver transformação, afeto, carinho, reciprocidade, porque isso só é possível quando cada um estiver no seu devido lugar. Então, o que eu estava dizendo é que eu tenho demandas ministeriais, só que eu vou ter que dedicar tempo a isso, como eu tenho feito ultimamente com as mentorias. Então, por isso que vai ter um valor. E você que realmente entende que a família é importante, às vezes o casamento está desmoronando. E você está debaixo de uma pressão mais interna do que externa, porque você sabe que este não é o propósito de Deus para o seu casamento. Então, essa mentoria, ela é para você. E não vai haver competição entre o casal, tá bom? Não vai haver. Vocês terão resiliência, aprenderão a superar os conflitos que querem destruir os relacionamentos, tá bom? Então, o objetivo será, ao final desta mentoria, que homens e mulheres compreendam e vivam seus papéis no relacionamento baseado na Bíblia. Ele ajudará a fortalecer o casamento, gerar consciência sobre responsabilidade e trazer a harmonia para o seu lar. Se você conhece casais cristãos que estão passando por dificuldade, você pode compartilhar esse vídeo, a mentoria pode ser para eles. Pode ser para eles, não sei se será, porque depende do que realmente eles estão buscando. E eu digo mais, pessoas que já foram casadas, hoje estão divorciadas, viúvas, ou apenas nunca foram casadas, mas são mães solteiras, deveria fazer uma mentoria individual comigo, seja homem ou mulher. Eu estou falando de casais, né? Seja homem ou mulher, divorciado, homem ou mulher, viúvo, homens ou mulheres, alguns que foram abandonados sem que houvesse casamento, então não houve divórcio, por isso que eu falei da mãe solteira, mas tem homens também. E essas pessoas
todo relacionamento que elas entram não dá certo. Aí você vai entender, até pessoas que namoram, se casam sem romperem com o passado, leva problema para esse casamento. É triste, não é gostoso de ouvir, mas é real o que eu estou falando. Porque eu conheço jovens casais, jovens solteiros, que não resolveram essas questões que eu trabalho profundamente dentro dessa mentoria. Então eu vou deixar aqui abaixo, tá bom? Na descrição desse vídeo, também aí na mensagem, né? Você pode colocar uma mensagem aqui abaixo e nós vamos conversar. Se você quer realmente viver o propósito de Deus para o casamento. Isso queimou no meu coração nesses últimos dias, por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui. Eu falei, eu não posso deixar pessoas, sabe, se perderem na vida amorosa, sabendo tudo aquilo que Deus me ensinou na minha trajetória, sabe? E quem me conhece, já participou de encontros de casados comigo, de alguns momentos, sabe também que eu não escolhi trabalhar com famílias, mas o meu coração se inclinou. E eu não vou deixar de falar as verdades, porque o que Deus tem feito na minha vida, se eu ficar desfrutando disso e não transbordar isso, isso vai fazer mal até para mim. Eu quero transbordar na sua vida nesse tempo. Então vem comigo, compartilha aí se você conhece alguém. E até quando eu falo de jovens solteiros, não é essa mentoria. Jovens solteiros é uma mentoria individual que algumas pessoas já têm feito comigo. Eu vou trabalhar sobre a questão para entrar num casamento. Tem que romper com o passado. Um forte abraço. Que Deus abençoe o seu lar. Que o seu lar seja ainda a referência que está fora de todos esses padrões do mundo, de pessoas que realmente foram iludidas por ideologias, sistemas, cultura e até mesmo influência familiar negativa e nem acreditam mais no casamento. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar.